Em nome de Jesus que eu oro e agradecido a Ti, ó Deus, pelo privilégio de nós podermos estar mais um dia, Senhor meu Deus, na Tua presença, na Tua casa, Senhor, nesta casa de oração, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do Teu servo, meu Deus, porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem uma palavra, Senhor, que vem falar no fundo do nosso coração hoje, Pai. Fala com a Tua igreja, Senhor meu Deus, porque a busca do Espírito Santo vem batizar, Senhor, através, ó Deus, do poder do Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos aplaudir Jesus mais uma vez, né? E está com o pastor Leoberto. Glória a Deus. Graça e paz seja com os irmãos. É sempre um privilégio poder retornar a esta casa para celebrar o nome do Senhor juntamente com os irmãos. Essa noite é uma noite especial porque é a noite da busca do Espírito Santo. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. E a minha oração é que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa mente. Que toda distração, que todo cansaço seja removido em nome de Jesus. Que nós estejamos sedentos, famintos pela palavra do Senhor esta noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes e não se assuste, porque eu vou pregar sobre o Espírito Santo. Mas primeiro nós vamos ler em Juízes. É provável que alguns dos senhores e senhoras aqui nunca ouviram falar do que eu vou ministrar na primeira parte. Mas se você nunca ouviu falar, você vai ouvir falar esta noite. Juízes, capítulo 1. Juízes é logo depois de Josué. Os primeiros 300, 400 anos de Israel na Terra Prometida. Logo após a saída deles do deserto e a entrada triunfal em Canaã, a cidade de Deus, a cidade prometida pelo Senhor. São as primeiras centenas de anos em Canaã. Juízes capítulo 1, versículos 4, 5, 6 e o 7. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, terezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque. Guarde esse nome. Lindíssimo esse nome. O nome desse sujeito era Adoni-Bezeque. Guarde, porque eu vou falar a respeito dele. Em Bezeque, ele era um rei. E pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu. E o seguiram, e o prenderam. E lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Olha só, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Amém e amém. Quero convidá-los a se assentarem, curvar a sua cabeça. Vamos ter mais um tempo de oração. Pai, nós te adoramos esta noite. Esta palavra, ela em si mesma é poderosa para nos corrigir, para nos edificar. E eu quero lhe pedir que esta noite nós possamos, Senhor, lembrar de algumas coisas. Nós possamos refletir sobre outras coisas. E se alguns paradigmas forem necessários, que sejam quebrados esta noite. E eu quero lhe pedir, Senhor, que o teu Espírito, ele possa preservar nossa identidade. E que nada venha, Senhor, roubar as nossas digitais. Que nada, absolutamente nada, Senhor, mas que no mundo onde existem milhares de pessoas sem identidade,
nós possamos preservar a nossa identidade. E isto só será possível através da ação poderosa do Teu Espírito na nossa vida. Para a Tua glória, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. O quê? Adoni-Bezeque. Eu vou contar um pouco da história desse elemento, desse indivíduo para você. Ele era um rei. A Bíblia diz que ele foi um dos reis mais violentos, mais cruel que já viveu aqui no mundo. Era esse cidadão. Ele tinha um plano de ação contra os seus inimigos, contra os outros reis que ele vencia. E ele queria intimidar os outros reis. Todo rei que ele vencia, ele mandava cortar todos os dedos das mãos e dos pés. Numa outra definição, ele tirava a identidade das pessoas. Ele roubava as digitais das pessoas. Então esse cidadão, ele era um colecionador de dedos, um colecionador de digitais, um colecionador de identidade. Era isso que ele fazia. E ele não era um homem fraco. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que ele mandou cortar os dedos, ele tirou a identidade, ele tirou as digitais de pelo menos 70 reis. O quê? Ele tirou. Então, ele era este homem, um homem violento, cruel, e o seu próprio testemunho, ele diz isso, que estes reis, das quais ele tirou as digitais, ele roubou a identidade dessas pessoas, e esses reis ficaram no estado de humilhação diante dele. E ele disse ainda mais: além de eu cortar os dedos deles, além de eu tirar as digitais, gente, não tem coisa pior no mundo do que alguém não ter as suas digitais. Você sabia que existem pessoas, e não são tão poucas assim, que não têm digitais? Pessoas que não conseguiram, por exemplo, entrar nos Estados Unidos, porque tinha que deixar as digitais ali. E elas não tinham. Tem muita gente que não tem as suas digitais. E aí o que vai acontecer? Vai ter um problema muito grande. Vai ter um problema muito grande porque não tem digitais. E esse rei, o negócio dele era o seguinte: era roubar as digitais, era saquear a identidade das pessoas. E aí essas pessoas sem identidade, sem as suas digitais, elas ficavam sem rumo. Eu não sei se você já começou a perceber alguma coisa, para onde Deus quer nos levar essa noite. E aí, ainda voltando à história desse cidadão, ele fez o que ele fez com tantas pessoas, mas um dia, Deus colocou Judá no caminho dele. E quando Judá enfrentou esse rei, e venceu este homem, sabe o que Judá fez? Exatamente o que ele fez com os outros. Mandou decepar todos os seus dedos, das mãos e dos pés. E o seu próprio testemunho foi: assim como eu fiz com os outros, Deus fez comigo. Lembra a palavra que o pastor ainda falou? Tudo que se planta, colhe. Se não colher aqui, vai colher na eternidade. Mas que vai colher, vai colher. Pode ter certeza disso. Então este homem, o que ele representa para você? O que este cidadão, Adoni-Bezeque, representa hoje? Representa
o inimigo que quer tirar suas digitais. Representa o inimigo que quer tirar a nossa identidade. Mas não é só o inimigo que quer roubar suas digitais. As circunstâncias. Você vai encontrar pessoas, obreiros no púlpito, sem as suas digitais. Obreiros no altar, sem identidade. Gente, quando eu perco a identidade, eu perco a noção. Eu não sou eu. Quando eu perco a identidade, eu sou apenas alguém. Quem é você? Eu não posso ter a minha identidade sem a minha digital, porque tem que ter a digital lá. Como eu posso ter? E aí, nós vivemos no mundo, aonde, no púlpito, aonde líderes, cristãos, pessoas que perderam a sua identidade. O que é perder a identidade? É perder o rumo, gente. O que nos leva a isso? Muitas coisas nos levam a isso. As circunstâncias, crises existenciais, decepção muito grande, uma perda enorme, aonde a pessoa de repente perdeu o rumo. Aí fica por aí, sem lenço, sem documento, sem digitais, sem identidade. Aí alguém olha para ele e fala: quem é você? Ele fala: quer saber de uma coisa? Nem eu sei quem eu sou. Eu não sei porque estou fazendo o que estou fazendo. Eu não sei porque estou pensando como eu estou pensando. Eu estou sem rumo, eu estou sem direção, eu estou sem alvo. Satanás é o maior interessado em nos fazer perder a nossa identidade. Em nos fazer perder o nosso rumo. Para onde nós vamos se nós não temos alvo? Nós vamos para qualquer lugar. Vocês já viram atrás de alguns carros que falam assim: não me sigam, estou perdido. Você vai seguir alguém que está perdido? Você vai seguir alguém que não sabe para onde vai? Quem não sabe para onde vai, todo caminho é caminho. Todo lugar é lugar. Por quê? Porque está sem identidade. Quando eu perco a identidade, ou quando Satanás, ou as circunstâncias, ou alguma situação rouba as minhas digitais, rouba a minha identidade, aí eu fico, você olha para alguém e fala assim: mas não é possível. Não é possível que você esteja fazendo o que você está fazendo. Não é possível que você esteja agindo como você está agindo. Alguém roubou a identidade. Alguém cortou os dedos. Alguém roubou as digitais. E aí ele fica sem rumo. Você vai encontrar esse tipo de pessoas em muitos lugares. Muitos lugares. Inclusive dentro das igrejas. Pessoa que perdeu a identidade. Olha, se Jesus voltar agora, você sobe ou não? Não sei. Você é crente mesmo de verdade? De verdade? A única certeza que eu tenho é a certeza da dúvida. Não sei. Sabe o que é isso? Falta de identidade. A primeira coisa que Deus quer ver em mim e você são as nossas digitais. Porque elas nos individualizam. Não existe digitais iguais. A primeira coisa que Deus perguntou para um homem que estava vivendo sem identidade foi esta: quem é você? Quem é você? E essa noite, a voz de Deus vem sobre nós e ecoa nos nossos ouvidos, dizendo: aonde estão as suas digitais? Aonde está a sua identidade? Quem é você? Quem é você? E aí este homem, ele é levantado pelo inferno. Porque ele não quer matar as pessoas.
Ele não queria matar as pessoas. Ele queria mutilar as pessoas. Porque para Satanás tem muito mais prazer. Ele respira isso. Ele se alimenta disso. Para ele, ver pessoas vagando para lá e para cá, como uma folha seca sendo levado pelo vento. Não sabe de onde vem, não sabe o que está fazendo aqui, nem para onde vai. Gente, não tem coisa pior do que isso. Pessoas que estão mortas, ainda que estejam andando, mortas vivas. Pessoas que perderam o rumo, perderam a identidade, perderam as digitais. Alguém lhes roubou. Alguém cortou seus dedos. Alguém roubou as suas digitais. E esta noite, esta é uma das perguntas. O que fazer? O que fazer quando eu perco a minha identidade? O que fazer quando eu perco o rumo? O que fazer quando a minha mente é tomada por pensamentos que eu mesmo me assusto? Dizendo, mas o que é isso? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou passando por isso? Aonde eu estou? Cadê o chão de debaixo dos meus pés? Cadê o chão de debaixo dos meus pés? Cadê a minha essência? Aonde estão os meus valores? Quem sou eu? Tem gente que não precisa que ninguém pergunte para ele quem é você. Ele mesmo se questiona: quem eu sou? Eu não me reconheço. Eu olho no espelho e não consigo me reconhecer. Eu não consigo reconhecer esses desejos ilícitos e estranhos que eu estou sentindo. Quem sou eu? Este homem foi levantado pelo diabo para destruir, para mutilar pessoas. E esses, pelo menos 70 reis, que um dia tiveram uma identidade, agora já não tinham mais. Que um dia tiveram digitais, agora já não tem mais. Que um dia tiveram, mas agora não tem mais. Continuaram vivendo, mas sem a essência da vida. Continuaram vivendo sem a identidade. E vou lhe dizer, uma identidade faz falta. E como faz falta? Minha filha estava no aeroporto. Você perdeu ou esqueceu a identidade? Esqueceu a identidade. E aí foi um problema. Teve que perder o voo, né? Porque estava sem identidade. Essa noite o Senhor nos convida a dar uma verificada na nossa carteira, se a nossa identidade ainda está lá. Se nós ainda somos o que dizemos que somos. Se nós ainda temos o que dizemos que temos. Às vezes nós dizemos, não, eu continuo sendo o que eu era. E Deus está dizendo, não é não. Você está se enganando a si mesmo. Tem gente... Perdeu o rumo. Obrigado, querido. Aí sim. Aí você pode me perguntar essa noite, o que essa história tem a ver com o Espírito Santo? Eu vou lhe dizer algumas coisas.
E eu não estou pregando essa noite, isso aqui é uma palavra de reflexão, só para a gente analisar. Por que essa primeira parte? Porque Deus está falando com pessoas aqui esta noite. Você pode ter de volta os seus dedos. Você pode ter de volta as suas digitais. Você pode ter de volta a sua identidade. Esses reis não tinham mais condições, mas você tem. Eu tenho. Se alguma coisa roubou a nossa identidade, se o que nós mostramos é apenas uma aparência, não é a realidade, esta noite, Deus quer nos convidar a voltar à realidade outra vez. O chão pode voltar para debaixo dos nossos pés outra vez. Os dedos podem voltar para nossas mãos outra vez. Nossas digitais podem ser resgatadas por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Curve a sua cabeça, por favor. Curve a sua cabeça, por favor. Deus, eu sei, Senhor, e é perceptível nos olhos de algumas pessoas a maneira paternal, sublime, maravilhosa com que o Senhor está falando conosco esta noite. Eu não preciso ser um manipulador de mentes nem de pessoas esta noite. Eu não preciso apelar para o emocional de ninguém. Eu não preciso ser um animador de palco. Eu só preciso pregar a tua palavra. Na simplicidade que ela mesma se manifesta. Na sua essência. Fala com pessoas no mais profundo da sua alma, Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele entra exatamente aí. Quando o Espírito Santo, ele entra na vida de uma pessoa, ele devolve a essência dessa pessoa. E aqui eu quero abrir um leque. Talvez eu vá lhe decepcionar. Mas a decepção, ela também tem um lado bom. A decepção, ela acontece exatamente porque você cria expectativas. Não quer ter decepção na vida? Vai aqui uma dica simples. Não crie expectativas. Porque a decepção, ela é resultado de expectativas não materializadas. Quando eu não criei nenhuma expectativa, eu não vou ter decepção. Não esperava mesmo. Não esperava nada mesmo. Agora, eu espero e mais. O tamanho da decepção é exatamente o tamanho da expectativa que nós criamos. Se criamos uma expectativa desse tamanho, a nossa decepção pode ser desse tamanho. Mas talvez você esperava que eu fosse pregar aquela coisa mais barulhenta, mas hoje não é barulhenta. E eu vou falar algumas coisas aqui a respeito do Espírito Santo. Nós devemos falar línguas estranhas, sim. É um direito que nós temos, é uma experiência com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo quer nos levar além de uma experiência. O Espírito Santo não quer ser apenas a lembrança de uma experiência que um dia, que uma noite nós tivemos. Que dia é hoje? 21. O Espírito Santo não quer ser lembrado daqui um mês, daqui um ano, como alguém que há um ano atrás eu tive uma experiência na igreja. Ele não quer isso. E vou lhe dizer mais. Tem gente falando em línguas estranhas, mas que do Espírito não tem nada na vida deles. O Espírito Santo essa noite quer nos levar muito além apenas de uma êxtase, de uma experiência, de um falar de línguas estranhas, que o falar das línguas estranhas faça parte, seja apenas uma parte do todo que nós podemos ter através do Espírito Santo.
Porque foi isso que o Senhor disse. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando ele descer, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar uma identidade. Ele vai te dar uma identidade. Que identidade é essa? Atos 1:8. Você vai ser testemunha. Alguém vai olhar para você e vai falar assim: olha a testemunha de Jesus. Atos 1:8. Vou ler para você. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunha. Essa é uma identidade. Identidade, óbvio, é uma identificação. Tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo. Ele parece com tudo, menos com testemunha de Jesus. É verdade ou não é? Então não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não muda apenas o nosso status no Face. A partir de hoje, mudar o meu status. Antes, sem identidade. Agora, com identidade. Antes, sem digitais. Agora, com digitais. Antes, sem dedos. Com S. Agora, com dedos. Não é isso. O Espírito Santo não pode, nós não podemos transformar o Espírito Santo apenas em barulho, em línguas. O Espírito Santo, Jesus disse, quando ele descer, ele vai te dar uma identidade. E a identidade é testemunha. Testemunha. E a testemunha na palavra foi o que Pedro disse. Nós somos testemunhas. Não somente daquilo que ouvimos, mas daquilo que vimos. A verdadeira testemunha, ela tem essência na sua vida. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é aquela coisa de apenas fazer aquele movimento para lá e para cá. É o dia a dia. São as minhas atitudes que vão mostrar a minha identidade. Você pega a identidade, as atitudes de um bandido vão mostrar qual é a sua identidade. As atitudes de um viciado vão apontar para a sua identidade. É tanto que muitos até perdem o nome. E aí o nome na identidade muda. Aí é o cachaceiro. Antes tinha nome, agora quem é aquele cachaceiro? Quem é aquele mentiroso? Quem é aquele prostituto? Perdeu a identidade. Só tem uma coisa. Quando alguém tem um encontro com Jesus, não estou falando de religião, não. Eu não estou falando de igreja. Porque tem muita gente perdida dentro da igreja. Dentro da igreja, mas perdido. Dentro da igreja, sem os dedos. Dentro da igreja, sem as digitais. Dentro da igreja, sem identidade. Você vai encontrar pessoas dentro da igreja que de Deus não tinha nada. Só tinha de religião. A minha verdadeira identidade não é... Não adianta alguém olhar e falar assim, você é reitor de um instituto. Isso não é identidade. Para Deus, isso não é identidade. Quem é você? Aí eu vou sacar da minha credencial e falar, sou pastor. Para Deus, isso não é identidade. Bom, sou isso, sou aquilo, sou cantor, sou músico, sou ministro de louvor, sou isso, sou aquilo. Para Deus, isso não é identidade. Eu quero saber qual é a sua identidade. Aí eu pergunto para Deus, o que é identidade para o Senhor? Ele vai falar, identidade para mim é o seu caráter. Identidade para mim são as suas atitudes. Identidade para mim é quem você é, e não quem você diz que é. Então para Deus não conta o que eu digo que eu sou. Para Deus não conta o que as pessoas dizem que eu sou. De repente alguém pode achar que eu sou excelente. Não convive comigo. Não anda comigo. Não conhece, não me leva para casa, nem para comer um churrasco.
né? Nem para comer churrasco. Passei quase um ano dando aula aqui. Tinha gente que prometeu. Eu não vou nem... O pastor está falando que é para falar. E se for falar, eu vou ter que dar nomes. Tem que mostrar a identidade do pessoal. Aí, meu irmão, o negócio é sério. Agora, o Espírito Santo, quando ele vem na nossa vida, ele vem o quê? Devolvendo exatamente essa questão. Porque aquele que não tinha caráter, que perdeu o caráter, o Espírito Santo ajuda que esse cidadão volte a ter caráter. Por isso a Bíblia diz, se alguém mentia, para de mentir. Se alguém enganava, para de enganar. Gente, isso é Bíblia. Isto é Bíblia. Então, esta noite, o que está sendo colocado diante de Deus, não é carisma, é caráter. Não adianta alguém olhar para mim e me julgar pelos meus talentos. Porque talento não é identidade. Talento é uma doação de Deus para pessoas que Ele quis abençoar. Esse cidadão, quando ele estava tocando aqui hoje, falei para o pastor, falei, rapaz, o garoto está tocando bem. Ele disse, nunca estudou. E nunca estudou. Sabe o que é isso? Dom. Dom. Dom é dom. Eu nunca aprendi a pregar. Até porque eu era gago. Como é que o cara vai aprender a pregar se o cara é gago? Não tem como. Impossível. Agora, dom é dom. Dom é carisma. Na linguagem bíblica, na definição teológica, dom é carisma. Que não tem nada a ver com caráter. Carisma eu recebo de Deus. Caráter Deus espera de mim. Carisma até ímpio recebe. Dons até ímpio recebe. Tem uns camaradas por aí que canta que é uma coisa maravilhosa. Enquanto uns cristãos cantam que eu vou te falar, hein? Meu Deus do céu. Só tem um que recebe, que é Jesus. Porque é o único que não pode reclamar também. Eu já disse isso para ele. Quando eu começar a cantar aqui, e tiver muito ruim, só o Senhor não pode reclamar. Todo mundo pode reclamar, menos o Senhor. Porque quem me deu isso aqui foi o Senhor. Então, eu estou lhe devolvendo o que o Senhor me deu. Agora, o que é uma identidade na linguagem bíblica? Uma identidade na linguagem bíblica tem a ver com as minhas atitudes. Tem a ver com mudança. Mudança na mente. Mudança nos pensamentos. Mudança nos negócios. Mudança no sentimento, mudança nos meus atos. Não tem como eu dizer, não, eu mantenho a identidade de Cristo. O que acontece? Segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Quando eu e você nascemos, espiritualmente falando, nós recebemos uma identidade. A identidade de Adão. Ou, como a Bíblia diz, adâmica. Então eu recebi uma identidade. Adão, pecador. Condenado. Aí a vida vai passando. Um dia eu tenho um encontro com Cristo. Aí ele diz, agora eu vou trocar a sua identidade. Tira a identidade adâmica dele. Coloca uma outra identidade. Segundo aos Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nova identidade. Novos digitais. As coisas velhas já se passaram. Aleluia. E eis que tudo se fez novo. O que acontece? É essa mudança, gente. Aí, quando eu recebo a nova identidade, o Senhor diz o seguinte, agora eu vou colocar o Espírito Santo na sua vida como penhor, como selo. Como selo. O que o mundo mais precisa ver em nós
É a beleza de Cristo. Que muitas pessoas estão mais preocupadas em mostrar beleza física para o mundo. Mas quando eu tenho uma nova identidade para Deus, essa não é a mais importante. A mais importante é, como diz o hino, que a beleza de Cristo se veja em mim. É quando alguém passar e falar assim, mas quem é você? Meu Deus, você exala um perfume diferente. Que aroma é esse? Não é francês, não é isso, não é aquilo. É um aroma diferente. Que aroma é esse? Aí você vai falar, é que em mim está o bom perfume de Cristo. Alguém vai olhar para mim, para você e vai dizer, por que você olha dessa maneira? O teu olhar é um olhar diferente. As pessoas têm um olhar sensual, carnal, maligno. Mas o seu olhar é um olhar diferente. O que é isso? Quando você chega, a guerra se transforma em paz. Quem é você? Sabe o que é isso? É Cristo, gente, na nossa vida. É Cristo. Aí o Espírito Santo passa a morar num corpo onde a identidade é de Cristo. Como eu posso dizer que o Espírito Santo mora na minha vida, se a minha identidade ainda é adâmica? Não existe isso. Eu posso ter dom, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Dentro de mim pode morar a sabedoria, os cânticos mais belos, as canções mais maravilhosas, mas o Espírito Santo não estará ali, porque não existe compatibilidade entre uma vida adâmica e o Espírito Santo. O Espírito Santo só passa a morar na nossa vida a partir do momento. Eu não disse usar, eu disse morar. Usar. O Espírito Santo pode usar até o ímpio. O Espírito Santo pode usar o prostituto, o ladrão, o pervertido, o enganador. Usar é uma coisa, morar é outra. Quando eu sou a habitação do Espírito Santo, aí, meu irmão, não é só línguas estranhas que vão fluir da minha boca, não. Até porque tem uns crentes que falam umas línguas estranhas e bem estranha mesmo. É estranha de verdade. Principalmente quando fica nervoso. Principalmente quando alguém dá uma freada na frente do carro dele. Principalmente quando ele é multado. E ele sabia que fez algo errado. É melhor tirar a parte doutrinária, né, e ficar só no Espírito Santo. Eu quero concluir essa noite. Eu quero concluir lhe levando a uma reflexão mais profunda. Eu quero lhe tirar do raso. Eu quero tirar você do raso e colocar você em alto mar. Eu quero tirar apenas do foco, tirar o seu foco apenas da questão das línguas estranhas e dizer, Espírito Santo, eu quero que o Senhor possa fluir através de mim, através dos meus poros, do meu respirar. Eu quero que o Senhor esteja em cada pensamento, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Eu quero que o Senhor esteja no meu cérebro, no meu coração, nas minhas mãos. Se o Senhor estiver nas minhas mãos, ninguém pode cortar os meus dedos. Ninguém pode tirar as minhas digitais. Eu sei como você está aqui essa noite. Quero lhe dizer, não vale a pena viver sem digitais. Não vale a pena viver sem identidade. Não se vai chegar a lugar nenhum. Vai bater com a cabeça para lá e para cá. O que antes fazia sentido, agora já não faz mais sentido. O que antes lhe causava prazer, agora já não lhe causa mais prazer. O que antes era bom, agora já não é mais bom. E parece que o bom está no ruim. Mas aí quando a gente mergulha no ruim, a gente percebe que não é ali, não é aquilo. A nossa alma não vai se satisfazer com aquilo. A nossa alma não vai se alimentar daquilo. E aí cada dia mais ficamos vazios, frios, indiferentes. É isso que acontece. Mas esta noite Ele vem sobre a nossa vida
como manancial de águas, para fazer o nosso deserto brotar outra vez. Aleluia. Aleluia. Esta fonte que já não jorra mais, pode jorrar essa noite outra vez. Desse poço que não tem mais água, pode voltar a ter água esta noite. Esse coração que está vazio e frio, calculista, pode voltar a ser um coração aquecido pelo Espírito Santo outra vez. Nossos dedos podem voltar para nossas mãos outra vez. Quando o Senhor disse para a igreja, volte ao primeiro amor, Ele estava dizendo, volte a ser o que você era. Me mostre as suas mãos. Me mostre as suas mãos. Eu não falo de mãos físicas esta noite. Eu falo da nossa identificação espiritual. As digitais de Deus que estão na nossa vida. Aí o Senhor pede para nós esta noite, estenda a sua mão. Deixa eu ver a sua mão. Eu quero ver se alguém cortou os teus dedos. Eu quero saber se alguém roubou as tuas digitais. Aleluia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Todos de olhos fechados, por favor. Eu quero fazer uma pergunta. Quantas pessoas estão entre nós? Você admite, pastor, em algum momento cortaram os meus dedos, pastor. Em algum momento eu perdi os meus dedos. Eu perdi as minhas digitais. Eu perdi a minha identidade. Todos de olhos fechados, por favor. Eu quero lhe pedir, quantos Deus está falando esta noite, levante a sua mão. Bem alta, em nome de Jesus. De olhos fechados. De olhos fechados. Levante a sua mão. Ok, baixe as suas mãos. Eu quero orar por você. Você não precisa vir à frente. Não precisa se levantar. Eu quero que esse momento seja um momento teu com Deus. Se você ainda tem dedo nas mãos, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Só olhe para mim por um momento, deixa eu lhe dizer. Que isso, não tenha isso como um terrorismo. Mas tenha isso como um alerta de Deus. Cuidado. Porque o diabo quer cortar os teus dedos. Cuidado, porque o diabo quer roubar não teu lugar na igreja. Para ele, se está sentado aqui ou está no púlpito, isso não altera nada. Ele quer roubar o que existe no teu coração. Ele quer roubar a tua sensibilidade. Ele quer roubar a tua seriedade. Ele quer roubar o teu comprometimento com o evangelho. Não com a igreja, com pastores. Muito mais com Deus. Ele quer roubar a tua fidelidade. Ele quer roubar a tua essência. Ele quer fazer você acreditar que bolotas de porcos são melhores do que uma mesa farta na casa do Pai. Ele quer roubar, ele quer enganar, ele quer fazer você acreditar que vale mais a pena viver uma vida mentirosa do que viver uma vida verdadeira. Ele quer roubar a nossa essência. E se ele roubar a nossa essência, nós vamos agir como alguém que nunca conheceu a Deus. Nós vamos agir como o mais depravado das pessoas. Nós vamos vender o nosso mestre por 30 moedas de prata. Nós vamos trocar a casa do Pai pela senzala, pela convivência com porcos, trocando a convivência do pai e da família, pela convivência com os porcos. É isso que ele quer fazer. E vou lhe dizer mais. Se eu e você brincarmos de ser crente, Satanás nunca vai brincar de ser diabo. Ele nunca vai brincar de ser tentador. E cabe a nós nesta noite uma reflexão muito séria e pedir, Espírito Santo, toma a minha vida, Espírito Santo. Controla minhas mãos, controla as minhas emoções,
controla os meus sentimentos, controla a minha vida, só no poder do Espírito Santo. Aí a nossa boca vai falar palavras em mistério com Deus. Aí o Espírito Santo vai poder fluir através de nós. Aí nós vamos conhecer a nossa identidade, será testemunha. Testemunha de quem? Testemunha de Jesus. Testemunha de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos e você vai fazer a sua oração. A sua oração com Deus. Talvez você esteja numa guerra emocional muito grande. Talvez você esteja numa crise de identificação muito grande. Talvez você ora, você acha que é, ora você acha que não é, ora você acha que está certo, ora não está certo. Enfim, os sentimentos estão misturados. Verdades e mentiras se misturam. Certezas e incertezas se misturam. Luz e trevas se misturam. A identidade adâmica e a identidade de Cristo se misturam. E aí você fala, não está bom, não está mesmo. Esta noite, Deus quer que nós saiamos daqui apenas com uma identidade. E com todos os dedos nas nossas mãos e nos nossos pés. Faça a sua oração diante de Deus.